dia, pessoal. Hoje nós vamos começar o estudo de equação do segundo grau. Nós vamos dar início, então, a esse conteúdo de ver o que é uma equação do segundo grau, como é que eu faço para separar se ela é do primeiro, se ela é do segundo grau, e quais são os elementos que essa equação me oferece, o que ela tem de diferente, o que a gente precisa saber dessa equação. Eu vou começar aqui mostrando na página 202 do livro didático de vocês. Eu estou mostrando pelo livro e não pelo celular, como eu tenho o costume de mostrar, o livro digital, porque o livro digital, essa parte do livro digital no meu celular não está abrindo. Está dando erro ao abrir essa parte aqui. Eu vou depois analisar direitinho o que está acontecendo, mas para a gente não perder esse estudo dessa parte inicial, eu vou mostrar pelo livro mesmo aqui e vocês acompanham na página 202 do livro de vocês. Aí ele vai dizer, equação do segundo grau com uma incógnita. Com uma incógnita por quê? Porque se eu for colocar x, vai ser só x. Se eu vou colocar y, vai ser só y. Eu não vou colocar duas letras diferentes dentro de uma mesma equação. Aí diz assim, que nós já aprendemos que a equação é uma igualdade que envolve números desconhecidos, representados por letras, chamadas incógnitas. É um tipo particular de equação do segundo grau com uma incógnita. Nós também já aprendemos a resolver equações do primeiro grau com uma incógnita. É aquela que a gente vem usando sempre, letra de um lado, número do outro, que a gente faz essa resolução para resolver a equação do primeiro grau. Letra de um lado, número do outro, trocou de lado, troca a operação e resolve até achar com um valor de x igual a. Isso é a resolução do primeiro grau. Agora, neste conteúdo, a gente vai aprender a resolver agora as equações do segundo grau. Primeiro, a gente vai fazer todo um estudo para entender o que é uma equação do segundo grau, como ela se comporta, como ela funciona, para depois a gente entrar nessa resolução mesmo da equação. Então, primeiro vamos ver uma representação da equação do segundo grau. Juliana fez um tapete para enfeitar seu quarto. Observe. Então, observe que o tapete é formado por quadradinhos de tecidos diferentes. Para fazer esse tapete, Juliana costurou um retalho de tecido no outro de formato quadrado, todos com a mesma dimensão. Sabendo que o tapete ficou com 4.050 centímetros quadrados, como podemos calcular quanto mede o lado de cada quadrado de retalho? Então, cada quadradinho desse daqui, quanto mede? Isso que é a questão que ele está querendo saber. Aí ele vai usar, para resolver isso daqui, se considerarmos que a medida do lado de cada quadrado é x, temos. Então, ele considerou que esse pedacinho, cada pedacinho desse mede x. Então, como é que eu calculo a área de um retângulo? Base vezes altura. Multiplico as duas dimensões. O que ele fez? A altura é 5x, porque eu tenho 5 quadradinhos desses. Então, x mais x mais x mais x mais x, 5x. A base são 10x, porque eu tenho 10 quadradinhos desse. Isso daqui é igual a 4.050. Então, 5x vezes 10x é igual a 4.050. 5 vezes 10, 50. X vezes x, x ao quadrado. Então, eu tenho que 50x ao quadrado é igual a 4.050. Aí, na equação do segundo grau, a gente não coloca letra de um lado e número do outro. Só em um caso específico de resolução, que a gente vai ver depois. Mas a equação do segundo grau, eu coloco tudo no primeiro membro e igualo ele a zero. Então, 50x menos 4.050 é igual a zero. E isso daqui é o que caracterizou a equação do segundo grau. Esse termo aqui, ó, esse x elevado ao quadrado aqui, ó, caracterizou a equação do segundo grau. X elevado ao quadrado determina segundo grau. E aí, ele vai me dizer que uma das maneiras de resolver esse valor, de determinar o que a questão está pedindo, é resolver a equação e achar o valor de x. Só que essa equação aí é um exemplo de equação do segundo grau com incógnita na letra x. A equação do segundo grau, as outras aparecem com y, mas é com menos frequência. A equação do segundo grau, praticamente todas as equações vão aparecer com x. A incógnita vai ser x. Aí a gente tem aqui nesse quadradinho verde especificando. Equação do segundo grau com incógnita x é toda a equação que pode ser escrita na forma
ax² mais bx mais c igual a zero, em que a, b e c são números reais e a diferente de zero. Então, quem é esse a, quem é esse b, quem é esse c? São letras? Então, eu vou ter 4 letras diferentes? Não. A, b e c são números, que a gente vai chamar de coeficiente. Os números A, B e C são chamados coeficientes da equação do segundo grau. Equações desse tipo são chamadas de equação do segundo grau, porque o maior grau do termo em x é 2. Se eu tiver x² mais x², é uma equação do segundo grau? Não, porque o maior expoente aí é 3. Aí ele deixa de ser do segundo e passa a ser do terceiro grau. Então, o que vai indicar o grau da equação? O maior expoente da letra. Aí, só pra gente entender aqui, eu já passo pro papel para ficar mais fácil. x² mais 4x mais 3 igual a 0. Isso aqui é uma equação do segundo grau. E onde é que tá esse A, esse B e esse C que a questão falou aqui? Esse A, esse B e esse C são números. Quem é A? A é 1. 1 porque é o número que acompanha o x². ax². Como não tem número nenhum, significa que ele é 1. Quem é B? 4. 4x. bx. Então, B é o número que acompanha o x, que nesse caso é o 4. Quem é o C? O C aqui é 3. Quem é 3? C é o número que não tem letra junto com ele. Qual é o número que não tem letra junto com ele aqui? É o 3. E o 0? O 0 não conta, porque a gente vai olhar isso aqui tudo para antes da igualdade. Isso daqui é chamado de equação reduzida. Então, isso aqui não era uma equação na forma reduzida. Isso aqui era uma equação na forma reduzida. A equação, para estar na forma reduzida, ela tem que ser igualada a 0 e todos os termos antes da igualdade. Aí eu tenho na página seguinte, na página 203, o que vai separar a equação completa de equação incompleta e as raízes de uma equação de segundo grau. Eu vou mostrar agora para vocês no papel escrito, para poder ficar mais fácil para vocês assimilarem e acompanhar. No papel eu vou estar colocando os mesmos exemplos que está aí na página 203 do livro. Bom, então, como vimos lá no livro, equação do segundo grau é toda aquela equação na incógnita x, onde ela tem um x² e pode ser escrita dessa forma aqui. Essa forma aqui, onde eu tenho ax² mais bx mais c igual a 0, a, b e c são números reais. E a tem que ser diferente de 0. B e C podem ser 0. A não pode ser 0. Porque quando A for 0, eu vou tirar o x². Porque eu vou ter 0 vezes x². Todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Então, eu tiro o x². Então, ela deixa de ser uma equação do segundo grau. Já que eu identifico uma equação do segundo grau quando ela tem uma incógnita elevada ao quadrado. Lembrando que essa incógnita elevada ao quadrado tem que ser maior. O maior expoente que eu tenho. Porque, por exemplo, se eu tiver x³ mais x², isso já não é mais uma equação do segundo grau. Porque eu tenho um expoente maior do que o expoente 2. Então, uma equação do segundo grau, ela é escrita dessa maneira. Isso daqui, essa maneira aqui, ela é chamada de forma reduzida. A forma reduzida da equação do segundo grau é essa. Então, resumindo, como se comporta uma equação do segundo grau? Para ela ser tida como completa. Uma equação do segundo grau, para ela ser completa, ela tem que ter uma incógnita elevada ao quadrado. A mesma incógnita quando eu falo, por exemplo, um x elevado ao quadrado, um x que não está elevado ao quadrado e um número que não é acompanhado de letra nenhuma, e ela tem que ser igual a 0. Isso vai ser a forma reduzida. Se ela tiver todos esses 3 termos, ela é uma equação completa. E se eu tiver termos depois da igualdade? Se eu tiver termos depois da igualdade, eu tenho que trazer esses termos que estão depois da igualdade para antes da igualdade, somar o que for semelhante, e ela tem que ser igual a 0 para ela estar na forma reduzida. Não é que ela tem que ser igual a 0 para ser uma equação de segundo grau. Para estar na forma reduzida, ela precisa ser igual a 0. Aqui nós temos 6 exemplos de equações
6 exemplos de equações do segundo grau. São os mesmos 6 exemplos, esses 6 exemplos. Esses 6 exemplos encontram-se no livro didático de vocês, naquela página que eu estava mostrando lá. Aí eu transferi esses exemplos para cá. Primeiro, eu vou identificar que aqui todas são equações do segundo grau, porque todas têm expoente 2 na letra e não tem um expoente maior que o 2. O expoente maior que a gente tem aqui é o expoente 2. Agora nós vamos identificar esses coeficientes. Quem é A, quem é B e quem é C dentro dessas equações. A, B e C, eles vêm uma regra geral. A é o primeiro, B é o segundo e C é o terceiro? Nem sempre. Eu não posso usar nessa forma. Na forma reduzida mas a equação pode não estar na forma reduzida e eu preciso reduzi-la. O máximo de termos que uma equação do segundo grau pode ter são 3 termos. Ela não pode ter mais que 3. Se tiver mais que 3, isso significa que um dos termos são semelhantes e eu posso somar. Então, quem é A na equação do segundo grau? A, B e C são coeficientes. Lembrando que A não pode ser C. Quem é A? A é o número que acompanha o x ao quadrado. Vamos colocar x, mas pode ser qualquer outra letra. Então, A é o número que acompanha a letra elevada ao quadrado. B é o número que acompanha a letra que não tem expoente. E C é o número que não tem letra. A gente chama C de termo independente. O C, ele não depende da letra. Então, nós vamos pegar essas 6 equações aqui e vamos separar essas 6 equações. Vamos tirar seus coeficientes. Então, eu vou colocar o valor de A, o valor de B e o valor de C. É importante eu prestar bastante atenção na hora de separar o valor desses coeficientes. Isso daqui vai ser de grande importância na hora da resolução. Eu preciso saber separar direitinho os coeficientes para poder resolver uma equação do segundo grau. Então, quem é A? A é o valor que acompanha o termo que está elevado ao quadrado. Aqui eu tenho x ao quadrado. Quem é o número que está na frente do x ao quadrado? O 3. Então, o valor de A é 3. É 3x ao quadrado? Não. A, B e C são números e não letras. Eu não vou, por enquanto, depois a gente vai estudar equações literais, mas daqui até lá vai demorar um pouquinho. Então, por enquanto, eu não vou colocar letra nenhuma nos coeficientes, só números. B. Quem é B? B é o termo que acompanha a letra que não está elevada ao quadrado. Quem é a letra que não está elevada ao quadrado aqui? X. Qual o número que está na frente dela? Mais 4. Lembrando que é o número mais o sinal. Se for positivo, não precisa colocar. Se for negativo, precisa indicar que é negativo. Então, o que está na frente do x é o 4. Ou mais 4. E C? C é o termo independente. Termo independente é aquele que não tem nenhuma letra. Quem é o termo que não tem nenhuma letra aqui? O termo que não tem nenhuma letra é o 1. E o 0? Não, a gente vai olhar tudo antes da igualdade. A, B e C vai estar sempre antes da igualdade. Então, que não tem nenhuma letra é o 1. Então, o valor de C é 1. E aqui a gente tem separado A, B e C. Então, isso significa que ela é uma equação completa. Por que é completa? Porque ela tem valor para A, para B e para C. Valores numéricos não nulos. Por quê? A gente vai ver a diferença aqui. Agora aqui eu vou separar A, B e C. Aí aqui o meu A. O x ao quadrado está aqui. Qual o número que está na frente dele? Nenhum. Mas qual é o número que eu tenho quando eu tenho a letra sozinha? Qual é o número que eu tenho na frente? Número 1. Então, quando não aparecer número nenhum, o número que eu tenho na frente vai ser o número 1. Se eu tenho uma letra sem número, isso significa que o coeficiente dela é 1. É igual quando a gente está estudando uma equação mesmo, quando eu tenho x mais 2x. Esse x que não tem número nenhum é 1, que eu vou somar 1 mais 2, que vai dar 3. X mais 2x, 3x. É essa mesma ideia. Agora aqui, o valor de B. O valor de B é o que acompanha a letra que não tem expoente. Eu tenho letra que não tem expoente aqui? Não.
A minha equação é resumida a x ao quadrado mais 16. Não tenho. Se eu não tenho, significa que eu não vou escrever? Não. Significa que ela era zero. É 0 vezes x, que vai dar zero. Por isso que esse x sumiu. E por isso que ele não aparece. Então, não tem, eu não escrevo nada? Não. Se não tem, eu vou escrever zero. E C? Quem é o meu C? Meu C é o que não tem letra nenhuma, que nesse caso aqui é o 16. Isso daqui é uma equação, deixa eu separar para não misturar uma com a outra, incompleta. Incompleta por quê? Porque o valor de B é zero. Então ela não tem todos os seus coeficientes, ela ficou incompleta. O outro exemplo agora, o valor de A, o valor de B e o valor de C. O valor de A aqui é a mesma coisa do segundo exemplo. Eu não tenho número nenhum na frente de x ao quadrado, então significa que o valor de A é 1. Cuidado para não confundir. Quando tem a letra, mas não tem número nenhum, o coeficiente é 1. Quando não tem a letra de jeito nenhum, o coeficiente é 0. Agora o valor de B. O valor de B é o que acompanha x. X está aqui. Quem é que está na frente do x? 5. Então o valor de B vai ser 5. E agora o valor de C. O valor de C é aquele que não tem letra. Quem é que está sem letra nenhuma? 2,5. Observe que os coeficientes também podem ser decimais. Eles também vão poder ser frações. Então aqui eu tenho valor numérico não nulo para A, B e C. Então isso significa que a equação ela é completa. Porque nenhum dos três valores é zero. Ela vai ser incompleta quando um dos valores for zero, ou mais de um. O segundo exemplo agora, o quarto exemplo agora. Separando A, B e C. O valor de A. Nesse caso aqui, o x ao quadrado tá aqui, é menos x ao quadrado. Quando não tem número, é 1. Se tem um sinal e não tem número, é menos 1. Eu tenho que prestar atenção nesse sinal. Esse sinal aqui ele vai fazer uma grande diferença quando a gente for separar os coeficientes para resolver. Se eu não colocar o sinal, eu resolvo a equação errada. Então, tem que tomar bastante cuidado com o sinal. Agora, o valor de B. B é o valor que acompanha a letra que não está elevada ao quadrado. A letra que não está elevada ao quadrado que é o x. Qual o número que acompanha esse x? 1,2. Então, o valor de B é 1,2. Negativo? Não, ele é positivo. Então, não tem necessidade de colocar o sinal. E o C? C é o termo independente. Antes da igualdade, eu tenho algum número que não tem letra? Não. Depois da igualdade, o único número que eu tenho é o zero, que é a forma reduzida dela. Antes da igualdade, eu não tenho nenhum número sem letra. Os dois números acompanham a letra. Então, significa que aqui o valor de C vai ser zero. E eu vou ter uma equação incompleta, porque o valor de C foi igual a zero. Aí agora nós temos o quinto exemplo, para separar em A, B e C. O valor de A aqui, ele segue a mesma sequência dos outros. Não tem nada, não tem número, mas tem a letra. Se não tem número, mas tem a letra, o coeficiente é 1. O valor de B, o termo que acompanha a letra sem expoente. A letra sem expoente aqui é o x. Quem é que está na frente de x? Menos 6. Ó, menos 6. Então, o valor de B aqui não vai ser só 6, vai ser menos 6. E o valor de C? Qual é o número que está aqui sem letra? O número que está aqui sem letra é a raiz quadrada de 5. Por isso que ele fala lá que é número real. Pode ser, inclusive, um irracional, ó. Raiz quadrada de 5. A é 1, B menos 6, C raiz de 5. É a equação completa. Já que eu tenho todos os meus coeficientes não nulos. E agora a última aqui. Nós temos o valor de A, o valor de B e o valor de C. O valor de A, o termo que acompanha a letra elevada ao quadrado. A letra elevada ao quadrado aqui é x. X ao quadrado. Quem está na frente do x ao quadrado? 7. Então, o valor de A é 7.
O valor de B, o número que acompanha a letra sem expoente. Eu tenho aqui alguma letra sem expoente? Não. A única letra que eu tenho aqui é x ao quadrado. Então significa que B é 0. Valor de C, termo independente, o número que não tem letra. Antes da igualdade, eu tenho aqui algum número que não tem letra? Também não. Então significa que C vai ser 0. E aí eu tenho que aqui ela também vai ser caracterizada como uma equação incompleta. Observe que aqui ela só tem o valor de A. Ela não tem nem B nem C. Que foi aquilo que eu disse para vocês no início. E A pode ser 0? Não. Se A for 0, vai ser uma equação incompleta? Não. Se A for 0, não vai ser uma equação de segundo grau. Porque não apareceu o termo elevado ao quadrado. Então, essa primeira parte aqui foi para identificar os coeficientes da equação e quando é que ela é uma equação completa ou uma equação incompleta. A segunda parte que mostrava lá, traz lá no livro, são as raízes da equação. Raízes são os resultados, os valores de x. A gente vai calcular o valor de x igual a gente calcula na equação do primeiro grau, que eu vou calcular a letra de um lado, número do outro, faço a operação inversa, quando troca de lado, troca o sinal, até eu chegar aqui, x é igual a um resultado? Sim. Daqui a pouco, mais à frente um pouquinho. Por enquanto, a questão ela vai me dizer qual é o valor de x e eu vou verificar para ver se é ou não. Então, toda vez que fala raízes de uma equação, ela está falando do valor de x. Então, aqui ele está dizendo x igual a 3. X pode ser 3 nessa equação aqui, o valor de x pode ser 3. Como é que a gente vai fazer? A gente vai substituir. Eu vou pegar a equação, que é essa daqui, aí a gente pode verificar, ela é completa ou incompleta. O valor de A dela é quanto? 1. O valor de B dela, menos 8. O valor de C, 15. Então, é uma equação completa. E aí, para determinar se x é raiz dessa equação, onde tem x eu vou colocar o número 3 e vou resolver as operações. Então, eu tenho, a minha equação é x ao quadrado menos 8x mais 15 igual a 0. E agora eu vou reescrever isso daqui, onde tem x eu vou colocar o número 3. Aí eu vou ter 3 ao quadrado menos 8 vezes 3, lembrando, 8x significa 8 vezes x. Como eu tenho um número para x agora, 8 vezes 3, mais 15, igual a 0. E eu vou resolver. Primeiro resolve a potência. 3 ao quadrado, 9. Isso aqui deixou de ser uma equação e passou a ser uma expressão numérica. Aí repete os outros. Agora eu vou resolver a multiplicação. 8 vezes 3, 24. Aí agora é só terminar a minha resolução. 9 menos 24, tenho 9 e devo 24. Então, eu devo 15. Aí vai ficar menos 15. Aí eu termino. Menos 15 mais 15, 0. 0 é igual a 0, deu uma igualdade verdadeira. Então, isso significa que, sim, x é raiz dessa equação. Ah, eu já achei a raiz da equação, eu já sei que a raiz dessa equação é 3. Eu preciso verificar a outra, já que eu já sei que a raiz da equação é 3? Precisa. Vamos ver por quê. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar essa equação inicial e no lugar de x agora eu vou colocar 5. Então, vai ficar 5 ao quadrado menos 8 vezes 5 mais 15 igual a 0. 5 ao quadrado, 25, menos 8 vezes 5 mais 15 igual a 0. Resolvendo agora a multiplicação, nós temos 8 vezes 5, 40, mais 15 igual a 0. 25 menos 40. Tenho 25, devo 40. Devo 15. Menos 15 mais 15 igual a 0. Aí a gente tem aí agora o cálculo de menos 15, devo 15 e tenho 15. Devo 15, tenho 15, 0. 0 igual a 0. Deu uma igualdade verdadeira, então também sim.
o 5 também é. Mas aí eu tenho uma única equação e tenho duas respostas para ela. Exatamente isso. A equação era essa. O valor de x nessa equação pode ser 3, pode ser 5. Aí é onde entra a diferença da equação do primeiro grau para a equação do segundo grau. Em uma equação do primeiro grau, o x só pode assumir um valor. Se eu tenho lá x mais 5 igual a 7. Qual é o número que eu vou somar com 5 que vai dar 7? 2. X vai ser 2. Qualquer outro valor que eu colocar no lugar de x vai dar errado, porque a equação do primeiro grau só permite uma resposta. A equação do segundo grau me permite duas raízes, no máximo duas. Aí, por exemplo, se eu colocasse um outro valor para x aqui, correria o risco de também ser verdadeiro? Não. Se a questão me trouxer lá uma equação do segundo grau e me trouxer 4 possíveis valores de x, eu vou testando. Testei o primeiro, deu. Testei o segundo, não deu. Testei o terceiro, deu. Eu preciso testar o quarto? Não, porque o primeiro e o terceiro já deu. E ele não vai ter mais que 2. O máximo de números diferentes que ele pode ter é 2. Tem algumas equações do segundo grau que vai ter um valor só, como raiz. Outras equações não vai ter valor nenhum. Ela não tem resposta, não tem solução. Então, a gente vai ter, dentro das possíveis respostas de raízes da equação, nenhuma resolução, uma solução ou duas soluções diferentes. É o máximo que a equação do segundo grau vai suportar como resolução, é duas diferentes. Então, nós temos aqui a resolução das, na verdade, a identificação dos coeficientes e para ver se a equação é completa ou incompleta, e a resolução das raízes. Só que a questão, por enquanto, a questão ela vai trazer a raiz e pedir para verificar se é raiz ou não. Para a aula de hoje, então, nós temos esses estudos aqui de identificação. É a introdução do conteúdo de equação do segundo grau. Bons estudos!